Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, Nutella confinada e carne na vitrine. Como supermercados tentam conter furtos. Sumiço de produtos gerou prejuízo de mais de 3 bilhões no ano passado. E agora o Estadão, Nubank, diz que 800 milhões de reais só serão pagos se executivos cumprirem metas. Outros 11 milhões de reais serão divididos por 8 membros remunerados. E no valor econômico, a Alemanha pede ajuda ao Brasil para doar blindados à Ucrânia. A Alemanha pede ajuda para viabilizar a entrega de blindados de defesa antiaérea, cuja doação a Kiev está empacada por falta de munição. E por fim, o Globo, dieta saudável reduz em 30% o risco de diabetes, mesmo em casos de predisposição genética, afirma estudo. Pesquisadores descobriram que fatores hereditários influenciam nas chances da doença de forma independente da má alimentação. E acreditam que achados podem motivar estratégias de saúde. E mudando de assunto, a inflação do aluguel subiu em abril e também registra alta em 12 meses. O Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como inflação do aluguel, por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, ficou em 1,41% em abril, desacelerando em relação à alta de 1,74% em março. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, o índice já passou a acumular alta de quase 7% ao ano e mais de 14% em 12 meses. Além da variação dos preços ao consumidor, o IGPM também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Neste mês, importantes commodities agrícolas contribuíram para reduzir a inflação ao produtor. Soja, milho e café, grãos que respondem por 13% do IPA, apresentaram queda média de 7,3%. Segundo a FGV, a desaceleração só não foi mais expressiva em abril em razão da alta dos preços dos combustíveis. Os aumentos responderam por 60% da inflação, medida pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo. Afetada pela paralisação da produção, a fabricante de aviões brasileira Embraer anunciou nesta quinta-feira uma perda de mais de 170 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022. Apesar das perdas, o resultado significou uma melhora em relação ao mesmo período de 2021, quando a companhia teve uma perda de 489 milhões de reais. No primeiro trimestre do ano, a Embraer entregou 14 jatos e fechou contratos com o Ministério da Defesa, gerando pouco mais de 600 milhões em receitas. O fluxo de recursos entrante registrou queda de 26% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, impactado principalmente pela sazonalidade do setor e por uma paralisação do sistema produtivo em janeiro. A Embraer destacou em uma nota que reduziu sua dívida em 500 milhões de dólares. Segundo uma estratégia de melhora da estrutura de capital, a dívida no final do primeiro trimestre está avaliada em 3 bilhões e 600 milhões de dólares. A fabricante de aviões mantém a previsão de gerar entre 4 bilhões e meio e 5 bilhões de dólares em receita para 2022, entregando de 100 a 110 aviões executivos e de 60 a 70 comerciais. E falando sobre a guerra, o secretário-geral da ONU viajou até a Ucrânia para ver de perto a destruição provocada pela invasão russa. Antônio Guterres chamou de absurdo o que ele viu por lá. Ainda nesta quinta-feira, Kiev voltou a ser alvo de ataques russos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, está em visita a Kiev, capital da Ucrânia. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, ele admitiu que o Conselho de Segurança fracassou em fazer o que estava ao seu alcance para prevenir e acabar com a guerra promovida por Moscou. Guterres ressaltou que o fracasso era uma fonte de grande decepção, frustração e raiva.
Ainda nesta quinta-feira, Kiev voltou a ser alvo de ataques em plena visita do secretário-geral da ONU e pela primeira vez desde meados de abril. Correspondentes da AFP viram um andar de um prédio em chamas, janelas quebradas, uma forte presença policial e equipes de resgate. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, confirmou no Telegram 2 ataques em um dos bairros da capital. Nossa, muito triste. E falando sobre coronavírus, a empresa americana Moderna anunciou hoje que apresentou um pedido de autorização nos Estados Unidos para que sua vacina contra a Covid possa ser administrada em crianças com idades entre 6 meses e até 6 anos. Os menores de 6 anos são a única faixa etária que até agora não teve acesso a vacinas contra o coronavírus em território americano e em vários outros países. A empresa defende que a vacina protege as crianças pequenas com segurança e será bem recebida por pais e cuidadores. Em março, a Moderna anunciou os resultados de um estudo que mostrou que a administração de 2 doses era segura e produzia uma forte resposta imune. O estudo inclui 4.200 crianças com idades entre 2 e 6 anos e 2.500 bebês com idades entre 6 meses e 2 anos. Mas a empresa afirmou que a eficácia é relativamente baixa, de 51% para crianças de 6 meses a 2 anos e de 37% na faixa etária de 2 a 5 anos. Esses resultados podem dificultar a autorização, mas a Moderna disse que atualmente está estudando doses de reforço para as crianças de todas as idades. E de volta ao Brasil, antes de encerrar, olha só, até que enfim uma notícia boa para o bolso do consumidor. A Câmara dos Deputados aprovou a volta do despacho gratuito das bagagens em voos nacionais e internacionais. A mudança faz parte da medida provisória que reformula a legislação do setor aéreo. Na votação, 273 deputados votaram a favor e 148 votaram contra. A emenda aprovada pelos parlamentares inclui um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe as companhias aéreas de cobrarem qualquer tipo de taxa de despacho em voos nacionais de bagagens de 23 quilos e internacionais com 30 quilos. Muitos passageiros ainda não sabiam dessa decisão. Não mesmo. Não tá sabendo? Inclusive, ontem eu comprei minha passagem e quando fui colocar a bagagem, o preço aumentou consideravelmente. Não tenho ideia, viu? Não tenho ideia, mas seria quase o valor de uma passagem, eu acho. Não estava sabendo. Isso é uma notícia boa? Com certeza. Atualmente, apenas as bagagens de mão com no máximo 10 quilos podem ser levadas de graça na cabine do avião. A Daniela mora em Pernambuco e costuma viajar com o marido e as 2 filhas. E o valor de uma dessas viagens ficou bem salgado. Quando começou essa cobrança das bagagens, do despacho, a senhora teve mais gasto na passagem aérea? Sem dúvida, quando a gente tem muitos filhos também, aí é que o preço se eleva por conta das crianças, né? A gente tem que levar tudo. Quando a senhora viaja com a família, com os filhos, marido, a senhora chega a gastar quanto só com as bagagens? Somos 4, por enquanto, e colocando aí uns 200 a 400 por pessoa, dependendo do período que a gente vai ficar fora, dá bastante dinheiro, né? Bota 1.000 e poucos a mais. Mais o valor da passagem? Olha, R$8.000, uma viagem básica com uma mala para cada um, para minha família toda. Os deputados alegam que as companhias aéreas não cumpriram a promessa de diminuir o valor das passagens. Muito pelo contrário, as viagens ficaram mais caras. Para você ter uma ideia, em um voo doméstico, o despacho de uma mala de 23 quilos custa, em média, R$100. Para o especialista do Procon de São Paulo, o consumidor deve ficar atento caso o Senado aprove a medida, porque esse valor pode ser incorporado aos das passagens. As companhias aéreas sempre alegaram que a cobrança dessa tarifa de bagagem barateou o custo das passagens aéreas. Uma alegação que nunca foi comprovada no papel, nunca foi comprovada na ponta do lápis de modo perceptível ao consumidor. Essa obscuridade na informação é algo que precisa ser sanado pela Agência Nacional da Aviação Civil. E certamente, se não houver uma fiscalização,
A proibição de cobrança deste valor resultará num aumento das passagens aéreas, mesmo que as empresas não consigam justificar esse aumento na ponta do lápis, no papel ao consumidor. Para o seu Moacir, além das bagagens gratuitas, as companhias precisam melhorar o atendimento. Eu acho que isso é o mínimo que as companhias aéreas podem oferecer para um cliente, já que o resto é tudo uma porcaria, porque o serviço de bordo não existe. Olha, vou ter que concordar. Espero que os valores das passagens também diminuam, porque ultimamente está bem difícil. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.